Gente, meu nome é Danilo. Hoje eu vim falar de meningite e punção lombar do departamento de emergência, nosso queridinho. Bom, didaticamente, meningites a gente consegue dividir em agudas e subagudas. Agudas vão ser as principais para a gente no departamento. De forma a dividir na etiologia, a gente consegue falar das meningites virais, onde a gente vai ter entrovírus, arbovírus, herpes e varicela zoster como principais, e as bacterianas, onde o destaque fica com pneumococo, meningo, haemófilo e listéria principalmente. Obviamente, a gente tem as outras causas falando de neuro-TB, neurosífilis e neurocripto também. Bom, de forma simples, como que o paciente vai se apresentar para a gente com suspeita de meningite no departamento? A gente vai ter 3 síndromes que podem se misturar. A síndrome tóxico-infecciosa, a síndrome de irritação meningea e a síndrome de hipertensão intracraniana. Basicamente, o paciente vai ter febre, mal-estar, agitação ou confusão mental, com destaque para febre, rigidez de nuca, Kerg, Brudzinski e o Jolt test, principalmente rigidez de nuca, e a síndrome de hipertensão intracraniana, com cefaleia, náuseas e vômitos em jatos, papiledema ou sinal neurológico focal. E o que seria esse Jolt test? O Jolt Accentuation Test, ele é uma manobra em que você faz a movimentação bilateral passiva, fazendo a rotação do pescoço do paciente, 2 a 3 rotações para cada lado em 1 segundo, e o paciente ele tem o teste positivo quando ele fala que a manobra piora a cefaleia de base dele. Esse teste ele foi avaliado até numa revisão, incluindo 9 estudos, mais de 1.100 pacientes, e a sensibilidade, principalmente nos pacientes colaborativos que não tinham alteração do estado mental, a sensibilidade do teste era de 75%, ou seja, melhor do que a própria rigidez de nuca que a gente tanto usa. O diagnóstico desses pacientes, a gente vai usar, obviamente, o laboratório, hemograma, hemocultura, provas inflamatórias, sorologias virais. As imagens, o destaque é para tomografia de crânio, mas a gente pode estender o rastreio, TC de tórax, radiografia e até TC de abdômen, dependendo da história. E o líquor, que vai ser a nossa estrela. A gente sempre vai pedir como exame básico para o líquor, é a glicose, proteína, o lactato do paciente, a celularidade, a cultura e a bacterioscopia pelo GRAM. Isso é o nosso start no líquor. E como que a gente decide fazer a punção lombar para obter o líquor do paciente em relação à tomografia de crânio? Eu sou obrigado a fazer a tomografia de crânio sempre? Não necessariamente. Se ela for facilmente disponível, obviamente eu encaminho todo o paciente para tomografia. Se, claro, não for atrasar o antibiótico para a gente ser feliz no tratamento. Agora, se eu não tenho a tomografia facilmente disponível, está rolando o protocolo, eu vou ter que transferir o meu paciente para tomografar. Para e pensa, meu paciente tem estado mental alterado? Ele está deteriorando o nível de consciência muito rápido? Tem algum déficit focal associado ao quadro suspeito? Ele teve uma crise convulsiva, principalmente na semana da admissão? Ele tem papiledema no fundo de olho? Ele é imunocomprometido por qualquer causa, câncer, quimioterapia, HIV, etc. Tem alguma doença focal que possa causar efeito de massa associado à minha suspeita? Ou o meu paciente, ele é idoso e ele vai demorar para mostrar sinais de hipertensão intracraniana e talvez eu perca a mão na minha clínica? Se sim, considera TC antes para só depois puncionar o seu paciente. E se você achar na tomografia sinais de hidrocefalia ou lesão focal fazendo efeito de massa e desviando linha média, não funciona, começa a tratar mesmo sem ATC. E como que a gente vai fazer a punção lobar? Existe a técnica tradicional, mas a gente pode utilizar o ultrassom para guiar a nossa punção. De 2 maneiras. Ou eu vou pegar o ultrassom, vou estudar a anatomia, vou demarcar o melhor sítio de punção, ou eu vou fazer pela técnica real time. E aí eu vou fazer exatamente como a punção do cateter venoso central. Eu vou fazer a punção visualizando por todo o tempo a minha agulha até a saída do líquor. Essa técnica, utilizando o ultrassom, ela mostrou maior taxa de sucesso, principalmente em pacientes obesos ou com anatomia difícil. E como é que eu faço isso? Eu posso usar tanto transversal quanto longitudinal, mas a técnica mais clássica é a longitudinal. Eu vou demarcar a anatomia do paciente, vou posicionar o meu probe, ele pode ser curvilíneo ou retilíneo. Superficialmente eu vou ver pele, subcutâneo, eu vou ver aqui onde está demarcado o SP, que seria a proeminência óssea, e atrás, aqui, eu vou ver uma primeira linha hiperecóica, que seria o ligamento amarelo, e a mais posterior, que seria o ligamento posterior. Entre eles dois, eu vou ter uma faixa hiperecóica, onde eu consigo obter o líquor com maior facilidade. Bom, e sempre que vocês forem puncionar o líquor, parem e pensem. O que a Beyoncé faria para ter sucesso na punção lombar? Sim, ela posicionaria o paciente da melhor forma possível.
Quando o paciente está bem posicionado, o seu procedimento tem o maior sucesso possível. Sempre, meçam a pressão de abertura. Se você não tiver o raquimanômetro, a Beyoncé teria, vocês podem medir com um equipo simples e fazer a medição do tamanho da coluna. E sempre orientem tanto o paciente quanto a equipe de enfermagem a manter decúbito zero, não movimentar a cabeça por pelo menos 1 hora. Na análise do líquor, meningite bacteriana, estoura a celularidade, predomínio neutrofílico, consome glicose e vai também aumentar muito proteína e lactato. Deem atenção para o lactato. Muitas vezes a gente não pede o lactato. Na meningite viral, quanto na encefalite herpética, a gente vai ter uma celularidade aumentada, porém nem tanto, vai ter glicose normal, proteína aumentada, porém nem tanto, e o lactato vai estar abaixo de 35, que é o valor de corte. Neuro-TB é um caso à parte, é nebuloso, perfil misto. Tratamento: bacteriana, CF e AMP. AMP principalmente para idoso e imunossuprimido. Etilista também. Viral, aciclovir. E corticoide para diminuir mortalidade e perda de audição. Take home points: diagnóstico e tratamento precoce mudam o desfecho. Jolt test pode ser seu amigo junto com a rigidez de nuca. Punção lombar, você pode fazer guiada por ultrassom. E tratamento logo que possível, sem esquecer AMP e corticoide.